Olá, vamos dar continuidade à gravação que vimos fazendo do livro de Nikolai Bukharin, A Economia Mundial e o Imperialismo. Entraremos hoje no capítulo 7 do referido livro. Aliás, no capítulo 6 do referido livro. Capítulo este que se intitula O Mercado Mundial das Matérias-Primas e as Mudanças nas Condições de sua aquisição. Aqui, Bukharin procurará acentuar como que a disputa entre os capitais envolve também a disputa pelas matérias-primas. Na medida em que as forças produtivas se desenvolveram, na medida em que aumentou a composição orgânica do capital, um dos elementos fundamentais para que a taxa de lucro dos capitais nacionais e mesmo dos capitais individuais aumente é a aquisição de matérias-primas a baixo custo, de tal modo a potencializarem a sua extração da mais-valia. Bukharin começa observando este capítulo, que tem por título geral O Mercado Mundial das Matérias-Primas e as Mudanças nas Condições de sua aquisição. Ele começa observando que o novo desenvolvimento capitalista, ao suscitar, portanto, ao provocar dificuldades crescentes no curso da realização dos valores mercantis, impele a uma política expansionista as classes dirigentes dos diferentes grupos nacionais. Aqui vale uma observação. Quando ele escreve no curso da realização dos valores mercantis, ele está se referindo à venda das mercadorias. Um momento é aquele no qual a mercadoria é produzida e nela se incorpora valor, tempo de trabalho social médio, geleia geral de trabalho, ou, como dizia também Marx, trabalho abstrato. O momento subsequente é aquele que impõe a realização do valor que está materializado na mercadoria. Ou seja, somente através da venda é que o valor da mercadoria se realiza. Daí, Bukharin observar que o novo desenvolvimento capitalista, ao suscitar dificuldades crescentes no curso da realização dos valores mercantis, portanto, da venda, impele a uma política expansionista às classes dirigentes dos diferentes grupos nacionais. Neste sentido, cada vez mais se coloca um novo desafio para o conjunto do capital. E este desafio não elimina as contradições inerentes à própria sociedade capitalista, sobretudo aquelas contradições que se estabelecem na fase monopólica do capital, aquela fase da economia cartelizada e onde os trusts ou trusts ocupam uma grande importância para a dinâmica do escoamento das mercadorias e mesmo o controle dos mercados. Bukharin observa que o novo desenvolvimento das relações capitalistas cria, portanto, dificuldades sempre crescentes no domínio da reprodução do capital social, ou seja, no domínio da reprodução da totalidade do capital, portanto, ampliam as contradições no interior do modo de produção capitalista em expansão. Bukharin dará uma grande atenção ao desenvolvimento das forças produtivas do capital, uma vez que estas se aceleraram enormemente na fase monopólica em relação à fase concorrencial do capital no século XIX. Dirá ele que o desenvolvimento das forças produtivas, na medida em que constituía a condição
para uma mudança da estrutura e da correlação de forças da sociedade, expressava-se principalmente por meio de um agravamento considerável dos antagonismos sociais, leia-se a contradição capital-trabalho, colocando frente a frente a potência organizada dos adversários de classe. Ora, o capital luta contra o trabalho, portanto, os donos do capital procuram cada vez mais extorquir mais-valia aos trabalhadores, ao passo que os trabalhadores lutam cada vez mais para conquistar direitos, isto quando não lutam para superar a própria sociedade capitalista. Lembremos que o período no qual Bukharin está escrevendo é um período de efervescência do movimento operário. O movimento operário, ou o movimento dos trabalhadores, estava na ofensiva e não na defensiva, tal como se encontra hoje. A tendência da produção capitalista é de uma baixa da taxa de lucro, sobretudo porque ao aumentar a concorrência, cada capitalista busca vender seus produtos a um valor menor, que se estampa nos preços. E, para isto, precisa investir em forças produtivas. Portanto, aumenta a composição orgânica do capital. Daí, Bukharin falar que existe uma tendência à baixa da taxa de lucro. A tendência à baixa da taxa de lucro impele, de um lado, ou seja, impulsiona, de um lado, a intensificação do trabalho. Portanto, se procura aumentar a produtividade do trabalho. E isto só é possível através de uma maior superexploração da força de trabalho, do trabalho vivo. A tendência à baixa da taxa de lucro impele, de um lado, a intensificação do trabalho e, de outro, a procura de mão de obra barata, com uma jornada de trabalho mais longa. Lembremos que esta jornada de trabalho mais longa faz parte da mais-valia absoluta. Lembrando também que estender a jornada de trabalho não significa que o capital renuncie à mais-valia relativa, ou seja, aquela na qual você introduz forças produtivas mais modernas e intensifica o ritmo de trabalho. Para Marx, a tendência do capital é combinar cada vez mais-valia relativa e mais-valia absoluta. Portanto, emprego crescente de novas forças produtivas do trabalho, ao mesmo tempo que extensão da jornada de trabalho. Não será à toa que, mesmo dispondo hoje de forças produtivas avançadíssimas, o capital, no seu conjunto, rejeita e mesmo resiste à redução da jornada de trabalho semanal, seja em território nacional, seja em território internacional. Este último resultado obtém-se novamente no terreno da política colonial. Qual é o último resultado? É conseguir mão de obra barata, ou seja, força de trabalho barata, uma força de trabalho que não seja tão custosa como aquela que o capital é obrigado a pagar no continente europeu, por exemplo. Existe, no entanto, outro aspecto do problema cuja importância é bem maior. Trata-se aqui, observa Bukharin, da desproporção existente entre o desenvolvimento da indústria e o da agricultura, fornecedora de matérias-primas à indústria manufatureira. É sempre importante observar que, na medida em que o século XX avançou, o capital procurou responder a este problema. Basta ver como hoje a própria agricultura ela é altamente industrializada, no sentido de fornecer não apenas grãos para o mercado interno, mas também toneladas de grãos para o mercado externo.
Claro que isso tem consequências para o consumidor interno, na medida em que uma boa parte da produção é escoada para atender às necessidades do capital e não ao consumo do conjunto dos habitantes de um determinado país. Mas Bucari não entra efetivamente nesta discussão, apenas cita como que há uma tendência à elevação dos produtos agrícolas para os consumidores, na medida em que as matérias-primas são imensamente disputadas no mercado externo. Existe, entretanto, prosseguindo com Bucari, existe, entretanto, outro aspecto do problema cuja importância é bem maior. Queremos aludir à desproporção entre o desenvolvimento da indústria e o da agricultura, fornecedora de matérias-primas à indústria manufatureira. Esta exige quantidades sempre maiores de matérias-primas. Este problema estava colocado à época da transição do século XIX para o século XX. Lembramos que as técnicas de produção agrícola eram extremamente rudimentares ainda. O desenvolvimento da agricultura moderna, e leia-se a agricultura naquele momento em que Bucari está escrevendo, o desenvolvimento da agricultura moderna não consegue pôr-se ao nível do desenvolvimento da indústria. Daí, em boa medida, o aumento do custo de vida, transformado em fenômeno internacional no último período do desenvolvimento do capitalismo. A produção agrícola de além-mar, portanto, daqueles territórios que estavam para além do continente europeu, a produção agrícola de além-mar já não satisfaz a demanda dos países capitalistas avançados, e a baixa dos preços mundiais segue lugar rapidamente à sua elevação. Ou seja, na medida em que aumenta a procura por matérias-primas, a tendência é que o preço destas matérias-primas no mercado internacional ele se eleve. Isso não quer dizer que o valor das matérias-primas se elevou, e sim o preço. Lembremos que quando Marx trata da relação valor e preço, ele fala do preço como exprimindo, teoricamente, o valor da mercadoria. Mas Marx também lembra que o preço pode se descolar do valor, de tal modo que uma mercadoria pode ser vendida acima do seu valor ou abaixo do seu valor, ou seja, com um preço que é superior àquilo que custou a mercadoria para ser produzida, ou com um preço que é inferior ao que custou a mercadoria para ser produzida. Sem dúvida, prossegue ele, em qualquer situação, inclusive numa sociedade socialista, o desenvolvimento das forças produtivas efetuar-se-ia no sentido da produção dos meios de trabalho, portanto, aumentar a composição orgânica para realizar a produção não seria específico do capitalismo, mas também encontraríamos isto em uma sociedade socialista. No entanto, na sociedade capitalista, esse processo toma a forma de um aumento da composição orgânica do capital, a fim de viabilizar a vantagem de determinados capitais em relação a outros. Prossegue ele observando que o problema não está, portanto, no desenvolvimento relativo da indústria em geral, ou seja, o problema não está no crescimento da produção industrial em geral, mas em seu desenvolvimento desproporcionado. Desproporcionado na medida em que a indústria cresce, mas ela não consegue obter o mesmo volume, o volume necessário de mais de mercadorias de matérias-primas para industrializar. O problema não está, portanto, no desenvolvimento relativo da indústria em geral, mas em seu desenvolvimento desproporcionado. Por outro lado, não se pode encarar essa evolução como expressão de uma lei absoluta e natural que entrava à produção dos produtos agrícolas. O principal obstáculo reside numa categoria social particular, a propriedade
monopolista do solo. Ou seja, o problema não está na possibilidade de se produzir mais matérias-primas vindas, por exemplo, do campo, produzir mais cereais, por exemplo, e sim no fato de que boa parte das terras, elas são monopólio privado, e aí compete ao proprietário de terras saber se é do seu interesse produzir ou não matérias-primas para a indústria. Bukharin referenda esse seu argumento recorrendo a uma passagem de Marx, na qual Marx diz o seguinte, no Capital, no livro 3º, tomo 2. O direito de propriedade por si mesmo não cria a renda da terra, mas assegura ao proprietário fundiário o poder de subtrair sua terra à exploração, ou seja, de converter em terra capitalista, até o momento em que esta forneça um excedente, não importando se sua valorização se efetua por meio da agricultura propriamente dita ou de outro sistema de produção. Para o proprietário de terras, pouco importa como ele vai obter a sua renda. Se ele obtiver renda através da produção agrícola, tudo bem, mas se ele obtiver renda apenas alugando esta terra para que se faça ali, todo final de semana, uma festa de aniversário, para ele também é indiferente, desde que ele tenha no seu bolso o dinheiro desejado, que ele procura transformar também em capital. O proprietário não pode, portanto, ampliar a quantidade absoluta do solo que pode ser entregue à exploração, mas apenas a quantidade que age sobre o mercado. E aqui é um outro elemento, que a terra também ela tem dimensões limitadas. Portanto, não dá para produzir, ou não dava para produzir naquelas condições nas quais Bukharin está escrevendo, a quantidade de matérias-primas necessárias para abastecer a indústria na sua fase monopólica. Nesse sentido, a propriedade fundiária age, pois, como uma barreira que impede todo avanço do capital para terras ainda não cultivadas ou ainda não arrendadas, por tanto tempo quanto este avanço não assegure, como resultado, uma renda. Enquanto aquela terra não se apresentar como lucrativa para o seu proprietário, ele não vai transformar essa terra ou não vai se adiantar para fornecer matérias-primas para a indústria, por exemplo. Para que ele produziria, por exemplo, grãos, se o mercado externo não está precisando daqueles grãos. E mesmo quando estiver precisando daqueles grãos, seria necessário ver se este proprietário de terras conseguiria produzir a quantidade demandada pela indústria monopólica na sua fase monopólica. Prossegue Bukharin observando que a lei da produção em massa, a acumulação acelerada de capital, etc., são coisas muito mais inerentes à indústria do que à agricultura. Este era um problema que estava colocado naquele período. Problema este que o capital ele procurará resolver, sobretudo na medida em que o capital também chega ao campo. Assim, há a desproporção existente entre os ramos da produção da economia capitalista em geral, um desequilíbrio que decorre da anárquica estrutura econômica do capitalismo e consegue conservar-se, não obstante o surgimento dos cartéis, dos trusts, etc., vem acrescentar-se ainda uma desproporção específica, sempre maior, entre a indústria e a agricultura. Disto resulta, para Bukharin, uma alta geral e universal dos preços dos produtos da agricultura. Isto constitui, observa ele, um fenômeno da nova fase do capitalismo. O aumento dos preços das matérias-primas afeta diretamente a taxa de lucro. É lógico, se o capitalista precisa pagar mais pela matéria-prima, isso significa que a tendência é que ele ganhe menos ao final de um determinado circuito produtivo. O aumento dos preços das matérias-primas afeta diretamente a taxa de lucro, dado que
em igualdade de condições, esta última sobe ou baixa inversamente ao movimento dos preços das matérias-primas. Ou seja, se as matérias-primas caem, aumenta a taxa de lucro. Se as matérias-primas sobem, diminui a taxa de lucro. Daí a tendência crescente entre os capitalistas das diversas economias nacionais, leia-se aqueles polos do elo forte do capitalismo, a ampliar seus mercados de matérias-primas, ou seja, eles vão correr atrás das matérias-primas e isto fazem procurando transformar outros territórios em suas colônias e em fornecedores exclusivos destas matérias-primas, quando não conseguem transformar estes territórios em suas colônias. Ora, o mesmo processo que restringiu consideravelmente as vendas de mercadorias, reduziu igualmente a amplitude dos mercados de matérias-primas, dado que estes são constituídos principalmente pelos mesmos países que formam os mercados exteriores de mercadorias, isto é, os países de desenvolvimento inferior, entre os quais se incluem as colônias. Por outras palavras, onde é que estes países do elo forte procurarão encontrar matérias-primas? Exatamente naqueles territórios para onde eles vendem produtos industrializados. Ora, só que os demais países também querem conseguir matérias-primas e, portanto, eles vão desejar disputar aquele mercado interno daqueles países menos desenvolvidos, que já estão sob o controle de uma outra nação. Quando Bukharin fala aqui de economias nacionais menos desenvolvidas ou então atrasadas, ele está se referindo àqueles países que continuavam a ser fundamentalmente países agrários ou territórios agrários. É importante observar que o elo débil do capitalismo, ele se mantém na transição do século XIX para o século XX. Daí Bukharin falar de países com desenvolvimento inferior, ou seja, aqueles onde a industrialização ainda não chegou e onde a produção é essencialmente a produção agrícola. Prossegue Bukharin, observando neste sentido e concluindo ao mesmo tempo o seu capítulo, que o desequilíbrio entre a indústria e a agricultura, a concorrência dos países desenvolvidos visando a supremacia sobre os países atrasados industrialmente, portanto, essencialmente agrários, e o choque declarado entre eles são tanto mais violentos e inevitáveis, quanto mais rápido é o desenvolvimento capitalista e quanto mais acentuados são nesses países a industrialização da economia e o desenvolvimento das cidades. Ainda aqui, a expansão econômica aparece como a solução, entre aspas, dos antagonismos que levam infalivelmente à fase decisiva da política imperialista, ou seja, que leva à guerra. Ele observa ainda que existem as tendências neste processo, as tendências capitalistas das diversas grandes potências se chocarem, e neste terreno com a mesma violência com que se defrontam na área da concorrência no processo da venda de mercadorias. Portanto, o quadro que se desenha na medida em que o imperialismo se desenvolve não é o de pacificação mundial, e sim de acirramento dos conflitos. Basta lembrar como este desenvolvimento conduziu à eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. Com estas observações, Bukharin encerra este capítulo 6º do seu livro A Economia Mundial e o Imperialismo. Capítulo 6º este, que se intitula O Mercado Mundial das Matérias-Primas e as Mudanças nas Condições de Sua Aquisição. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre,
encaminhem suas considerações positivas ou negativas, assinem nosso canal. Se gostaram do vídeo, divulguem a discussão que estamos fazendo e, da nossa parte, continuaremos aqui trazendo à luz estes textos importantíssimos para a compreensão do capitalismo contemporâneo. Até uma próxima.